está aqui com a gente, eu vou chamar ela aqui para participar com a gente. Laura, você já está aí na tela para todo mundo. Oi, tudo bem? Bem-vinda, Laura. Tudo bom, Laura? Tudo bom, boa tarde para todo mundo, tudo bem? Tudo bom. Laura, eu sou a Jadi, sou a Agile Coach aqui da MUBI, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Perfeito. Bom, pessoal, eu vim aqui apresentar a Laura, né, Laura Fontana. Ela vai falar de um tema que eu particularmente adoro, que é sobre RH ágil. Laura, eu vi que você fez algumas palestras sobre onboarding 4.0 no Agile Trend, que falou um pouquinho no CONAC. E aí, Laura, o que você vai trazer para a gente hoje? Então, eu trouxe um pouco de mindset. Eu acho que mais do que as práticas, eu queria falar um pouquinho de mentalidade. Legal, perfeito. Pessoal, por favor, mandem as suas perguntas para a Laura aqui nos comentários, e aí quando a gente terminar, a gente vai responder algumas perguntas. Bem-vinda, Laura. Espero que você tenha um bom tempo aqui e se divirta com a gente. Obrigada. Me avisem quando vocês estiverem vendo a minha tela, por favor. Claro. Começou. Estamos vendo. Perfeito, vamos embora então. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Muito obrigada a todo mundo que está nessa tarde maravilhosa de São Paulo. Aqui tá um calorzão danado, mas eu não sei onde você está. Espero que esteja tão agradável quanto agora para mim. Meu nome é Laura Fontana. Hoje eu sou head de pessoas na Esquadra Digital. Eu já atuo em recursos humanos há 18 anos e com agilidade eu estou indo para o meu 4º ano. É uma paixão muito grande na minha vida, eu sou muito mais feliz depois que eu descobri a agilidade. Espero que você que esteja aqui e esteja se descobrindo também nessa área, esteja tão empolgado quanto eu. Vamos lá. Primeiramente, para a gente falar de agilidade, eu queria falar um pouquinho deste gráfico da AdaptWorks, que ele é maravilhoso, assim. Ele vai falar que antes da gente ter um monte de práticas, a gente ter um monte de coisas, de frameworks e tudo mais, a gente precisa ter o quê? O mindset, a forma de pensar, o modelo mental, porque não adianta a gente ter um monte de coisas que são práticas ali no dia a dia e na hora do vamos ver, a gente acabar atravancando os processos, porque a gente ainda está focado não em pessoas, mas nos processos por si só. Então, para a gente falar um pouquinho disso também, eu queria avançar para o fragile. E o que é o fragile? É o contrário do ágil. Então, vamos lá. Fala que é ágil, mas todas as tarefas são individuais e não há espaço para colaboração e crescimento como um time. Como que a gente pode observar isso no RH? Quando a gente tem uma pessoa para fazer cada uma das coisas, uma pessoa para fazer treinamento, a outra para fazer desenvolvimento, a outra para fazer recrutamento, e elas só se encontram para almoçar e olhe lá. Ou seja, a gente não tem aquele espírito de colaboração que é tão importante num time ágil. E isso é algo que a gente vai falar logo na sequência. Outro fragile aqui para todo mundo. Diz que irá responder às mudanças, mas exige um cronograma detalhado de 1 ano com todas as etapas possíveis, inclusive imprevistos. Gente, a vida é uma mudança constante, a coisa muda todo o tempo. A gente precisa ter um plano? Óbvio que sim, senão a gente vira um mero tirador de pedido. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que ser adaptável, a gente tem que se adaptar. Esse é um segredo do ágil muito importante. Fala que é ágil, mas a dele demora 1 hora e não são objetivos. Cara, o nome disso, não vamos inventar moda, não. O nome disso já existe. É reunião, vamos aceitar, simplesmente. Uma daily, ela é muito focada. Ela vai trazer para você o quê? O que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e quais são os blocos ali, as coisas que você não está conseguindo desenrolar, que de repente o seu time consiga te ajudar. Então, isso que é uma daily, né? Algo rapidinho, são 15 minutinhos, não são 15 vezes 3, ou vezes 4. Então, isso é muito importante, tá? A gente não ter um monte de reunião todo dia e blá, blá, blá. Fala que é ágil, mas tem post-it colado na parede há 3 meses sem mexer. Tá aí uma nova profissão, né, gente? Decorador ágil. Hoje a gente pode ver isso com quadros Kanbans abandonados
ao Léo no Trello. A gente vê um monte de quadro lá, um monte de coisa no backlog que nunca foi mexida, ninguém sabe o que é aquilo, para que serve, onde vivem, onde habitam, o que comem, enfim, só tá lá. Fala que é ágil, mas não conhece os princípios e valores do manifesto, só quer saber de frameworks e de metodologias. Cara, é aquilo que eu falei, não adianta você ter o melhor Kanban do universo e você não se conectar ao sistema puxado, a de fato, na hora que pular alguma tarefa de balão, você repriorizar ali as demandas, respeitando o fluxo. Então, e a priorização que foi feita, né? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E quais são esses valores, né? Falando de valores, quais são eles, né? Tá, vamos lá. Primeiro, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Importante, mais do que não significa que a gente não vai ter processos e ferramentas, muito pelo contrário. Por exemplo, quando o seu colaborador recebe salário todo quinto dia útil do mês, e, por exemplo, naquele mês não caiu no dia, e você tem, sei lá, chatbot, e-mail, você tem um canal online onde ele consegue falar com o departamento pessoal, cara, não caiu o salário dele no mês. Ele tem N compromissos, N coisas que ele precisa cumprir para garantir que ele vai sair do outro lado com as coisas dele. A prioridade não vai ser pedir para ele abrir o chamado, para ele mandar um e-mail, para ele falar com o chatbot. A prioridade é ter o salário dele na conta dele no dia que é combinado. É só isso que a gente tem que fazer. Então, assim, antes de ver o processo, olha o indivíduo. Isso é muito importante, né? Aqui, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Às vezes a gente está tão preocupado com escrever a política, em como vai funcionar a regra do jogo, que a gente esquece de colocar para rodar. É claro que em grandes organizações a gente tem que tomar cuidado, a gente não vai simplesmente colocar um negócio novo para rodar e acreditar que vai dar certo. Vamos fazer um MVP, um piloto com um grupo controlado, onde você consiga garantir que a coisa vai acontecer de uma forma mais efetiva e depois ir expandindo aos poucos. Mas deixa a documentação para depois. Testa, sente o processo, sente ali no dia a dia como que vai ser a realidade daquele processo rodando, sabe? Não necessariamente o software, ele está falando do software em si, porque a gente que é de RH, por exemplo, a gente vai colocar várias outras coisas para rodar. Por exemplo, o onboarding. O onboarding a gente pode substituir. Vamos colocar para rodar e depois a gente vai documentar. É claro que muitas vezes a gente vai pensar, poxa, mas tem auditoria e tudo mais. Cara, coloca para rodar primeiro e depois a gente vai lá e notifica para o auditor. A gente está num processo de construção, a gente ainda está vivendo um momento e tudo mais. Responder às mudanças mais do que seguir um plano. Imagina lá que a gente fez um monte de planos, e a gente tinha feito de fato, quando explodiu a pandemia. E aí um deles era o seguinte, a gente vai mudar o layout dos escritórios. Cara, dá uma segurada, vamos pensar em qual que é a prioridade no momento. A prioridade nesse momento, por exemplo, é deixar todo mundo com VPN e todo mundo trabalhando de casa? Ou a prioridade é forçar todo mundo a ir para o escritório e colocar todo mundo em risco? Depende da organização. Se ela tiver um mindset de não responder às mudanças muito rápido, ela vai ficar focada em seguir o plano. Não, peraí. Você imagina só se todo mundo tivesse a loucura de se reunir em salas de reuniões para discutir como que seria o plano do coronavírus, como que a gente ia se comportar. Cara, vai todo mundo para online, a gente conversa depois para não ter risco de saúde. Saúde em primeiro lugar. Se você não tem saúde, você não tem o resto. Fim. Fato. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Aqui a gente tem que ter genuína vontade de ajudar as pessoas. A gente tem que ter empatia máxima pelo colaborador. Quando ele vem com um problema para a gente, é muito mais fácil a gente falar para ele, consulta o manual XPTO que tem aí na organização. Mas não é o genuíno, a forma genuína de ajudá-lo, né? Vamos ouvir o que esse cara tem para falar, vamos escutar ele com o coração, vamos tentar acolher essa pessoa, vamos tentar, de fato,
colaborar com ele, né? E depois a gente vê o processo, o beabá e tudo mais. Parece um pouco repetitivo, mas, cara, basicamente é o segredo, assim. Você tem que se conectar muito mais com os valores do que com as práticas, porque se você vai para as práticas, muitas vezes você acaba deixando de lado uma coisa que é fundamental. E aqui, para tangibilizar um pouquinho do que eu já fiz no passado, para vocês verem aí o que eu já consegui trabalhar, né? Eu trouxe o quadro do Kanban e aqui os nossos momentos de dailies, né? Eu tinha, na realidade, um Scrumban rodando, a gente rodava... Como que funcionava, né? A gente fazia o Design Thinking. Do Design Thinking, eu tinha uma lista de priorização dentro do Trello. Do Trello, a gente priorizava o que ia rolar na semana, isso na planning, né? Junto com o meu time. E aí, isso ia para o quadro Kanban, que é esse azulzinho aqui da esquerda. Nesse quadro, vocês vão ver que tem as etiquetas em branco na esquerda, né? Cada um desses é um projeto de RH. A gente tinha um avatar, cada uma das pessoas do time tinha o seu avatar, por exemplo, a Laura Fontana era LF, para a gente saber quem estava fazendo aquela tarefa. E a gente ia arrastando ao longo da semana. Isso daqui era o maior barato no escritório, no presencial, porque as áreas de negócio conseguiam visualizar o que a gente estava fazendo, o que a gente estava priorizando na semana. E não tem problema nenhum, é transparência mesmo. O negócio é a gente estar junto, fazer acontecer, e se de repente alguém desse uma olhada ali, tivesse curiosidade, a gente respondia na maior, assim, super tranquilo, juntos e tudo mais. E aqui a gente tem um relato de uma daily aí que a gente fazia com os post-its, né? Na época que era presencial, agora tá tudo para o online, só quis trazer mesmo para poder tangibilizar. A gente tinha aí o que a gente mandou bem, o que a gente não mandou tão bem, o que a gente vai fazer com tudo isso que a gente viu, né? Então, era basicamente esse o job que a gente fazia aí juntos. E aqui, o mais importante, tinha projetos, por exemplo, o onboarding. Eu não era a PO do projeto, a Product Owner, né? Eu era a Scrum Master, eu fazia as coisas rodarem dentro da agilidade. Eu tinha uma sucessora, que era a Lu, por exemplo, nesse daqui, que ela era responsável pelo projeto, ela que estava encabeçando, ela fazia a ponte ali com a diretoria, com os clientes internos e tudo mais para fazer o projeto acontecer, e eu dava essa autonomia para ela, porque dentro da agilidade a gente aprende uns com os outros, sabe? Não tem essa questão de hierarquia, de você estar por cima, estar por baixo, não tem isso, a gente está junto para resolver o problema, é isso que é importante, sabe? E uma das metodologias que eu gosto bastante é o Design Thinking. O Design Thinking que vem aí do tal do UX, do CX, do EX agora, né? Eu gosto de falar que a gente tem que colocar na prática real, assim, o negócio, né? A gente tem que observar essas práticas aí dentro dessas áreas que já existiam antes do EX, do Employee Experience, e observar o que eles fazem para a gente trazer ao máximo dos conceitos para dentro do RH, né? A gente vai ter, através do Design Thinking, mais agilidade, Employee Experience, protagonismo, mas a gente precisa, de fato, fazer um negócio que é focado em personas, né? Quem são essas personas? Agora, por exemplo, eu estou desenhando um projeto, um squad de onboarding, a gente está com uma galera lá, um grupo multidisciplinar, desenhando a jornada do colaborador no onboarding, e para fazer essa jornada, o primeiro passo foi fazer a nossa persona, que é o quê? É a fotografia de um grupo de colaboradores, aqui daqueles colaboradores que têm até 3 meses de casa, né? Para a gente garantir que a gente está entregando algo pensado nela. Então, por exemplo, a nossa persona é o Henrique Rodrigues. Quando a gente for fazer o processo do onboarding lá dentro da jornada, tipo, fui admitido. Como que o Henrique se sente quando ele é admitido? O que ele passa dentro do processo e tudo mais. A gente vai fazer tudo focado no colaborador, não nos nossos processos, não naquilo que a gente acha ou o que a gente sente, mas nele, né? Ele é a nossa prioridade. E aqui, para fazer um processo, depois que você tem a persona e a jornada e tudo mais, para fazer um processo de design, é legal você fazer o quê? A imersão, o momento onde empatia é a chave. Só para tangibilizar, eu vou trazer um outro exemplo. Digamos que você vai fazer uma avaliação de desempenho, você quer trazer um novo modelo de avaliação de desempenho.
Primeiro, antes de tudo, faz um desk research. O que é um desk research? Pesquisa quais são as tendências de mercado, o que os concorrentes estão fazendo, busca na literatura dados sobre aquilo. A literatura não precisa ser só livro, pode ter vários artigos legais aí que estão falando de tendências, do que está rolando, do que as empresas estão fazendo. E aí procura também os dados da própria empresa, né? Para ter os dados da própria empresa, eu recomendo que faça, então, pesquisas e entrevistas com os colaboradores e aqui entendendo as dores dos caras. Tem que tomar cuidado com essa questão de dores, porque às vezes o cara vai falar do chefe, vai falar da mãe, vai falar da vida dele. Não. Essas entrevistas, elas têm que ter time box, tem que ter tempo para começar e tempo para terminar, e elas têm que ser focadas naquele tema que vocês determinaram. Então, o tema é a avaliação de desempenho, a gente vai fazer as perguntas específicas para esse colaborador para entender como ele vive o processo. E daí você vai para a próxima, porque normalmente você tem volume, né? É claro que dentro de uma companhia, sei lá, que nem a Activity, a gente está falando de 7.000 pessoas, eu vou falar com 8% das pessoas no máximo entre pesquisa qualitativa e entre pesquisa qualitativa e quantitativa e entre entrevistas. Então, eu pego um percentual ali, uma coisa que me deu uma amostragem boa, assim, né? E observação. Vive o processo com as pessoas, passa pelo processo com as pessoas, observa como elas se comportam, observa como elas se sentem, como elas vivem aquele momento. Acho que isso é fundamental. E aqui a gente vai para a ideação. Na ideação, você traz o resumo de tudo isso que você viu na imersão. Traz um resumo, uma fotografia geral, assim, traz em alguns slides, mostra para as pessoas. Às vezes a realidade vai doer, mas o importante é a gente garantir que as pessoas estejam na mesma página na hora de criar a solução. Elas precisam sentir, às vezes, que não está legal para elas criarem algo legal. Isso é bacana. Então, assim, normalmente a gente usa Canvas para sair do outro lado com isso daqui. Um dos Canvas que eu posso trazer aí de exemplo, que eu uso muito, é o Canvas de dores e analgésicos, né? Então, por exemplo, dentro da avaliação de desempenho, qual que são as dores? A avaliação acontece uma vez por ano. Qual que seria um analgésico? Acontecer a cada 3 meses, acontecer a cada 6 meses. Então, aí, o que acontece? A gente deixa as pessoas criarem, primeiro quais são as dores, elas vão colocando uma ideia por post-it, até 3 palavras por post-it, assim, no máximo, vai colocando ali no mural as ideias, e depois a gente vai lá e fala para elas explicarem para a gente, conta um pouquinho o que você quis dizer quando você escreveu isso e tudo mais, para a gente entender e conseguir ir reunindo, agrupando, né, aquelas ideias que são conectadas, que estão juntas ali, porque a grande maioria normalmente é aquilo que a gente vai priorizar. A gente vai sair com um cardápio de ideias enorme daí, aqui eu trago até alguns exemplos, olha, peraí que eu vou levar para cá. Então aqui eu estou dando 2 sessões de ideações diferentes, as pessoas estão criando, e aí a gente vai para o board e a gente vai lá discutir, olha, essas coisas aqui fazem sentido, vocês colocaram, por exemplo, uma dor que é a avaliação acontecer uma vez por ano, vamos discutir esse ponto, o grupo vai lá, discute, fala seus pontos, tudo mais, beleza, daí a gente dá mais um tempo para que eles discutam quais são os analgésicos, daí um vai vir lá, colocar a cada 3 meses, implementar o OKR, o outro vai colocar a cada 6 meses, mudar de BSC para Smart, mudar de Smart para OKR, alguma coisa assim. E daí eles vão criando. Percebam como o processo fica rico. Ao invés do RH assinar o projeto e fazer aquilo que é sempre esperado, né? De tipo, trazer tudo pronto, maravilhoso, e não necessariamente a pessoa que vai viver aquilo vai ficar tão feliz quanto o RH que assinou o projeto. A gente perceber os colaboradores atuando em conjunto. Isso daqui gera uma mágica, gente, que é impressionante. As pessoas, elas se sentem, de fato, parte de algo. E por exemplo, no onboarding lá da Spread, cara, a galera vendia a ideia das pessoas participarem do onboarding. A galera realmente, ativamente, queria que as pessoas das áreas delas vivessem um onboarding, porque, de alguma forma, elas tinham contribuído para aquilo e elas viram que aquilo era muito bom. Então, isso faz a diferença. Ser mais do que o eu, o nós, mais do que o meu, o nosso, né?
Então, isso é uma prioridade, né? E sempre que a gente sair com esse cardápio de ideias, vamos pegar algumas delas e fazer um MVP. Quando eu fiz o MVP lá do onboard da Spread, a gente fez numa placa de metal que custou R$120. Quem está acostumado a trabalhar com processo de onboarding de grande empresa sabe que o negócio gasta uma grana, no mínimo uns 50 mil, vai 30 mil, 50 mil. R$120 saiu de graça. Eu achei que eu estava gastando muito pouco, até ver o onboarding lá da Dafit, os caras fizeram em papel cartolina. Tipo, eu falei, cara, meu Deus, eu tô gastando dinheiro com uma placa de metal de R$120, os caras fizeram no papel cartolina, muito melhor, assim. Por quê? Porque a gente está testando. Se eu colocasse para rodar alguma coisa ali e desse errado, eu não gastei muito dinheiro, eu tenho tempo de consertar, né? Então, isso que é a mágica também da agilidade, da gente errar rápido, acertar dobrado e fazer a diferença com o nosso trabalho, né? Acho que isso faz muita diferença no geral. E basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Eu estou com vários projetos engatilhados aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu consigo abordar. Se ficou algum ponto que não ficou claro, me manda um inbox lá no LinkedIn. Eu não coloquei meu e-mail aqui porque, cara, eu não sei vocês, mas eu particularmente não tenho acessado mais e-mail, não. E é isso, gente. Então, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu queria agradecer muitíssimo pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigada, Laura. Foi bem legal. O pessoal curtiu bastante e colocaram algumas perguntas aqui. Claro, manda bala. Eu vou pedir para o Fê depois colocar aqui no chat. Bom, estão perguntando aqui como que o RH Ágil pode ajudar na contratação de agilistas. Como que funciona esse processo aí? Na real, eu acho que assim, a gente quando eu queria entender um pouco mais a pergunta, porque eu posso olhar para dentro da agilidade e falar assim, putz, eu tenho e isso é verdade. Hoje o meu esquema dentro da esquadra é assim, a gente tem um quadro Kanban com todas as vagas e a gente vai priorizando e vai puxando ali, né? Esse é um fato que a gente já faz. Mas eu acho que mais do que isso, a gente, de alguma forma, quando a gente trabalha com agilidade, a gente tem empatia por quem trabalha com agilidade. A gente está no mesmo barco, né? Então, de alguma forma, a gente consegue trazer mais fácil esses talentos para dentro da organização. Eu acho que um dos pontos importantes é a gente ter vaga, né? Então, esse é fundamental. Se eu não tenho vaga, não tem como trazer. Mas eu acho que, se eu pudesse falar, dentro do recrutamento e seleção, o sistema puxado, ele funciona muitíssimo bem, assim, é sucesso. E falando dos agilistas por si só, eu posso falar que a gente tem uma maior empatia porque a gente sabe como os caras trampam e como às vezes é sofrido ali no dia a dia para a gente garantir que todas as práticas do ágil perdurem, permaneçam e tudo mais. Um complemento aqui da pergunta, Laura, foi se esse processo que vocês têm no RH Ágil, se ele é centralizado ou descentralizado, ou seja, né, todo mundo faz a entrevista, vocês se dividem para fazer essas entrevistas que vocês têm um pouco mais de conhecimento também? Como que funciona isso no dia a dia? Então, na verdade, na segunda-feira, normalmente, quando a gente vai fazer a planning, né, a gente vai organizar as vagas, a gente faz uma conversa com todo o time. E aí a gente fala para a galera, fala assim, e aí, quais são as vagas que você se sente mais confortável em trabalhar? E aqui a gente desafia também a galera, né? Tipo, eu tenho vagas que são mais complexas e eu queria trabalhar porque eu quero me desenvolver trabalhando com uma metodologia nova ou com alguma vaga mais sênior e tudo mais. Então, a gente tenta sempre priorizar com o time ali, dando essa abertura para que eles escolham aquilo que é melhor para eles trabalharem, o que eles se sentem confortáveis, mas sempre com essa cutucada, né? Olha, tenta se desenvolver aí, cara, não fica na zona de conforto somente, né? Uhum. Não, faz total sentido. E eu tenho uma pergunta para você, Laura, que essa aqui é minha, qual que é o seu sentimento
quando a gente escuta, né, da companhia, da corporação, que os devs ou as squads ou, né, as pessoas que trabalham nesses times, elas são consideradas recursos. Qual que é o seu sentimento em relação a isso? Ah, cara, Já eu ouviu arrumo essa treta, palavra? hein? Eu arrumo treta, eu sou uma pessoa que eu sou treteira. Várias vezes, quando algum gestor vem falar comigo, alguma coisa assim, tipo, Laura, eu tô com 2 recursos. Uma vez aconteceu uma coisa absurda comigo. O cara falou que ele tinha pego uma carona com um recurso. Eu falei, cara, como assim? Você pegou um Tesla? Porque não é possível, cara. Como assim? Que é isso, né? E eu pergunto mesmo pra galera, eu sou bem provocativa, assim, né? Eu pergunto, olha, 2 recursos o quê? Mesa, cadeira, o que você vai levar para esse cliente, assim, né? Porque se a gente não faz essas perguntas chatas, às vezes, difíceis, eu faço rindo tudo para poder trazer uma descontração, né? Para não ficar pesadão o clima. Mas eu sempre tento fazer essa provocação, sabe? De realmente perguntar para a galera do que você está falando. Porque quando você faz essa pergunta, ele se sente constrangido, ele começa a refletir que são pessoas, né? E eu tento sempre falar para eles o seguinte: quando a gente trata as pessoas de um projeto como recursos, elas viram meramente uma peça ali dentro do jogo, né? E aí a gente pode jogar com elas como a gente quiser. Você joga ela de um projeto para o outro, você não tá nem aí para como ela se sente, você não pergunta mais se ela quer ir ou não quer. Isso é muito péssimo. Então a gente tem que lembrar que ali tem um ser humano, né? Acho que isso é o fundamental. Faz total sentido. Aqui tem uma pergunta da Tati. Como vocês tratam a interdependência entre os times de RH? Exemplo, TA, admissão, remuneração, benefícios. Como que é essa interdependência? Então, na real, assim, a gente ainda tá em caixinhas. Dentro dos RHs, assim, é mais difícil você não ver as caixinhas, né? Mas o que eu tento trazer sempre são essa questão das squads. Por exemplo, a gente vai fazer o papel do novo trabalho do onboarding lá, o onboarding acontecer. Cara, vamos formar uma squad e vamos chamar algumas pessoas para participar, assim. Tem que fazer um projeto de liderança. A menina de liderança, que cuida de programa de liderança, que vai desenhar tudo e fazer... Não, pelo contrário. Vamos abrir, vamos fazer squad, vamos desenhar juntos. Então, o meu papel enquanto líder de RH é sempre fazer a provocação para que, de fato, eles trabalhem mais em conjunto e menos em silos, sabe? Às vezes, dependendo da equipe, por exemplo, dentro de um RH que nem o da Tivity, que tem, sei lá, 350 pessoas, é difícil. É mais difícil. Mas você vai provocando, vai indo aos poucos, as pessoas vão entendendo, vão vindo junto, vão sentindo valor. Já aconteceu, por exemplo, lá na Tivity, a área de excelência operacional trabalha junto com o RH, né? Fica dentro do mesmo chapéu ali de administrativo RH, né? E os caras falaram para mim, Laura, como que a gente traz agilidade também para auditoria, para excelência, para os nossos processos? A gente está acompanhando você aí nesses projetos todos, né, de clima, de engajamento, de avaliação de desempenho, enfim, e a gente queria trazer isso para a gente. Então, assim, as pessoas, elas vão percebendo o valor e elas vão querendo fazer parte de algo maior, assim, e a mesma coisa acontece dentro do RH. A gente vai aos pouquinhos, tudo é educação, né? Você começa pequenininho, é feito cebola, e vai crescendo, 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 até expandir, tá todo mundo junto, né? Só que, assim, o importante, a gente está vivendo uma transformação. Transformação não é revolução, não é chegar no pé na porta, eu trabalho com agilidade e agora vai ser tudo ágil aqui. Os caras não vão deixar, calma, tem que ir com calma. Como que a gente sensibiliza as pessoas? Como que a gente começa a entregar valor para demonstrar que aquilo foi através da agilidade? Como que a gente consegue perceber que consegue fazer as pessoas perceberem a importância de irem vindo junto com a gente faz essa influência, é um processo, mas é um caminho, né? E a gente tem que ir com calma, é a transformação, né? Aquele processo da borboleta, né? Você tá uma lagartinha, vira casulo, daí vai acompanhando ali até virar borboleta e voar, né? Então é com calma. E, Laura, você sente que você comentou que é bem bacana que as outras áreas vão se inspirando, né, nas ações que vocês têm tomado, como a auditoria, mas você sente que a liderança, ela
ela faz parte também dessa mudança? Como que normalmente a liderança enxerga começar a implementação de métodos ágeis pelo RH? Como que você sente? Legal. O que acontece? Para mim, é fato assim que gestão de pessoas não é com RH, é com o líder, tá? Uhum. Isso é uma coisa que todas as minhas pautas com liderança tem um slidezão pronto colocando gestão de pessoas não é com o RH, é com o líder. Porque, assim, se o líder hoje, ele é a personificação da empresa, ele é a persona da empresa para os colaboradores, né? Se esse líder não tiver a fim de fazer as coisas acontecerem, se a empresa, por exemplo, diz, agora a gente vai trazer agilidade, e esse líder está travancando, as pessoas elas vão ficar todas atravancadas, não tem jeito. É reflexo da liderança. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar no desenvolvimento, na conscientização, na educação desses líderes, para que cada vez mais eles consigam se sensibilizar dessa urgência, sabe? E aí é sensibilização mesmo, a gente tem que trazer para eles o cenário, o contexto. Às vezes a pessoa está tão focada no trabalho, nos projetos, fazendo N coisas, que ela nem se liga que o mundo está mudando. Acontece, gente. A gente está conectado, mas tem muita gente que está dormindo. E aí a gente traz a realidade para ela e aí ele começa a acordar sobre aquilo. Não só sobre o aspecto da empresa, mas até da carreira dele mesmo, que ele precisa se atualizar, senão ele vai acabar ficando atrasado. O Helder, ele justamente tinha perguntado alguma dica para mudar a cultura dentro da empresa, né? Que acho que você já começou a falar. Tem mais alguma dica que a gente pode seguir aí para fazer essa mudança de mindset? Eu acho que comunicação, uma boa comunicação, ela é fundamental, assim, comunicação transparente, tá? Não é, e acabou. Então, tipo assim, não ficar inventando moda sobre as coisas, também não ficar floreando. Aconteceu alguma coisa, é aquilo que é. Então, por exemplo, a gente está fazendo, vou dar um exemplo real, fazer um movimento de propósito, de divulgar propósito, né? Trazer as pessoas que já estão conectadas àquele propósito, contando o depoimento delas, como que aquilo de fato interfere no dia a dia delas, o que elas estão fazendo, contar para as pessoas a história desse propósito e tudo mais. Essas coisas vão ajudando as pessoas a entenderem, a internalizarem, a se sensibilizarem e a entrarem no modelo, assim, né? Então, eu acho que comunicação, liderança e comunicação é fundamental, assim. Eu acho que são pilares, assim, que a gente não pode deixar de lado. Perfeito. Obrigada pela resposta, Laura. Temos aí uma última perguntinha antes da gente encerrar. Claro. Que eu particularmente acho bem legal. Bom, as pessoas elas ficam um pouco confusas, né, Laura, com a estrutura antiga de vagas e salários com essa nova estrutura aí de papéis dentro da agilidade. Então, por exemplo, alguém que está vindo um GP, está vindo de gerenciamento de projetos, ou alguém que quer começar essa carreira nova como Agile Master, Scrum Master, então as pessoas elas têm muitas dúvidas de como colocar papéis, responsabilidades e salário nisso. Você já viu muito essa confusão quando você estava querendo contratar agilistas? Olha, eu sou gerente de projetos, então eu não sei onde eu me encaixo, como eu posso fazer essa transição de carreira? Olha, eu vou contar um negócio para você. Com um apagão de talentos, está todo mundo meio desesperado atrás de gente de tecnologia, assim. Pois é. Se o cara, por exemplo, era um gerente de projetos e ele quer trabalhar com ágil, assim, ele quer mudar um pouco o escopo dele, né? Cara, se o cara tem a certificação, se o cara tem a vontade, o brilho no olho, é muito capaz que a gente contrate, assim, de verdade, assim, porque hoje o mercado está bastante aquecido, principalmente para tecnologia. Então, assim, por mais que exista uma confusão, eu acho que é uma questão mais de se posicionar mesmo, sabe? De você pesquisar todos os pontos que estão acontecendo ali dentro do LinkedIn mesmo. Então, por exemplo, quem são as pessoas que hoje estão com o cargo que eu gostaria de estar? O que elas estão fazendo? Como elas estão se descrevendo? Como elas estão se posicionando? E fazer esse ajuste fino. Conversar também com pessoas que já fazem aquilo que você gostaria de fazer
e conversar com elas mesmo, falar assim, e aí, como foi para você, como você começou, como você recomenda que eu coloque, de repente até contratar um consultor de carreira para poder bater um papo e tudo mais, né? Então, assim, para a gente que está recrutando, a gente não sente tanta essa confusão, eu vou falar a verdade para você, assim. A gente sente assim que a gente precisa contratar urgente e venham, por favor, mandem currículo, porque a gente está precisando. A Moving está contratando também, pessoal. Podem se inscrever aí. Não, perfeito, porque realmente, né, as pessoas elas acabam tendo um medo por ser algo novo no mercado e fazer essa transição de carreira. Então, pela sua visão, isso não seria um problema, né? Seria exatamente mais a vontade, a força e o conhecimento que a pessoa tem mais do que ela fazia antes, né? Isso, e eu acho que também um segredo é networking, né, gente? Querendo ou não, perfeito. Networking hoje é o canal, e às vezes você tem que estabelecer esse relacionamento com as pessoas, né? Então começa, tipo assim, tá todo mundo querendo ajudar todo mundo, mas ninguém gosta de gente interesseira, né? Tem que tomar cuidado com isso. É diferente você chegar lá no meu inbox e falar assim, oi, Laura, bom dia, currículo. E é diferente você falar assim, oi, Laura, tudo bem? Eu trabalho com agilidade, eu tô vendo que você tá trabalhando com agilidade no RH, como tá sendo para você? E a gente bate um papo, a gente começa a estabelecer um relacionamento. Então, assim, tem que tomar cuidado para que, de fato, a gente consiga fazer um networking saudável, sabe? Perfeito, não, acho que faz total sentido. Laura, muito obrigada, você está recebendo vários elogios aqui no nosso chat, falando que você foi muito dinâmica, que adoraram aí a conversa. Bom, muito obrigada, volte sempre, e foi muito bacana conversar com você. Obrigada, gente, obrigada, uma ótima tarde para todo mundo. Obrigada, Laura. Obrigado, Laura. Tchau, tchau. Tchau.